Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto. Hoje é dia 26 de junho de 2023 e o objetivo aqui é trazer as principais notícias do dia que vão impactar a bolsa, além de depois pincelar o gráfico para atualizar vocês e fazer com que hoje você tenha um Day Trade de qualidade, objetivando sempre o lucro. Sem mais delongas, vamos para as notícias para repercutir o que de fato está impactando no dia, tá? Sexta-feira aconteceu um motim do grupo Wagner, um grupo de mercenários contratados pela Rússia para travar a guerra na Ucrânia, tá? Esse grupo se rebelou contra o Putin, esse grupo é liderado por Yevgeny Prigozhin. Acho que vocês já viram muitas notícias sobre essa informação durante esse final de semana, ela foi o que mais repercutiu. E aí, esse grupo se rebelou contra o Putin e foi direto para a Rússia, para derrubar o Kremlin. Bom, se é bravata ou não, se é teatro ou não, isso até agora não deu em nada e o que o pessoal prevê é que isso vai se arrefecendo durante os próximos dias. Dizem que isso foi só uma bomba de fumaça para fazer com que a Ucrânia se dispersasse com relação à sua ofensiva, ou pelo menos se distraísse, ou até que poderia acontecer algo mais grave, a Rússia poderia tomar uma investida, usar bombas atômicas táticas, enfim. Isso tudo foi dito durante o final de semana. O que a gente sabe ao certo é que isso realmente está se arrefecendo, não foi nada muito emblemático e forte. Sim, teve algumas falas mais potentes, mais duras do Yevgeny Prigozhin, mas isso até agora não acabou em nada e parece que até esse motim se dispersou. Enfim, teatro ou não, a gente vai descobrir nos próximos dias. Além disso, de olho nas taxas de juros. Essa semana está bem agitada, a gente tem reunião do Copom hoje, vai sair a informação da reunião amanhã, tem encontro da CMN, tem uma série de reuniões, encontros e fatos que estão circulando na nossa taxa de juros aqui para ver se a gente vai continuar com ela em 13,75% na próxima reunião ou se a gente vai ter alguma sinalização de queda. Fato é que todo mundo achou o tom da carta da ata da reunião da taxa Selic que aconteceu semana passada um pouco mais dura, dizendo que realmente a gente não tinha muita previsão de previsão de queda da taxa de juros, nos próximos dias, na próxima reunião que vai acontecer agora em agosto. Em concordância com isso, teve a reunião do presidente do Jeremy Powell, do Fed, do Federal Reserve, Banco Central americano, falando em conjunto, em conformidade com o que a gente disse aqui no Brasil. Não que ele estava nos seguindo, mas eu achei mais que a gente estava seguindo eles, tá? Dizendo que realmente eles pularam essa reunião para não aumentar os juros americanos, mas que nas próximas reuniões vão ter aumentos e ainda vai ter reunião do Jeremy Powell essa semana com mais falas com relação a esse tema. Eu acredito realmente que a gente tem nos Estados Unidos um pouco de aumento sim nos próximos dias, nas próximas reuniões de 0,25 bips, acredito que mais 2 aumentos de 0,25 bips na taxa de juros deles. Acho que a nossa taxa de juros permanece em 13,75 na próxima reunião, que é o que está aparecendo. Isso faz com que os mercados comecem a ficar um pouco mais agitados, porque o dinheiro fica mais caro, o dinheiro ficando mais caro para você alavancar a dívida não é tão interessante assim. Então é melhor você segurar o que você tem e manter as suas fábricas, suas indústrias, suas empresas do jeito que elas estão, sem ter grandes alavancagens para não ter impacto e não ter falência coletiva, tá? Que é o que pode acontecer. Isso circula um perigo de recessão mundial, apesar dos PIBs terem sido reajustados para cima, a gente está vendo um cenário aparentemente positivo, o impacto da taxa de juros realmente tem ponto direto com os PIBs. Então eu acho que a gente pode estar aí circulando uma recessão global e também a possibilidade de quebra de bancos. Eu deixei isso listado aqui porque não tem muita gente falando, mas os bancos quando tomaram empréstimos lá atrás, isso aconteceu com o Silicon Valley Bank, que quebrou e depois teve ajuda do Banco Central americano, além de outros bancos, teve outro banco que comprou ele. Então, isso aconteceu porque eles tomaram dívidas com um DI muito mais baixo, com uma taxa de juros em 2,75%, enfim, lá fora, e aqui também aconteceu a mesma coisa. Então, quando você toma dívida e faz a sua posição em juros baixos e ele começa a subir, isso começa a ficar muito ruim, começa a enforcar os mercados, e aí está enforcando os pequenos e médios bancos. A gente pode ver nos próximos dias alguma sinalização de algum outro banco quebrando, apesar dos Estados Unidos terem dito que não vão deixar nenhum banco deles quebrarem, tá? Porque isso pode ter um efeito global muito pesado. Então, eu acho que é bom ficar de olho nisso e também lembrando, tá? Vocês têm que ficar de olho nos investimentos de vocês. Como é que está a posição da carteira de vocês hoje? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Sua posição, ela está tomada em mais juros, em menos juros, em mais dívida, em menos dívida, você está em TI, você está em fundo imobiliário. Eu acho que nos próximos, até o final do ano, a gente pode ter realmente uma queda de juros aqui no Brasil, que é o que eu estou imaginando. 13,75% de fato é um juros alto aqui no Brasil, dado a nossa economia atual, tá? No passado a gente já teve muito mais que isso, mas dado a nossa economia atual, é realmente os juros altos. O Brasil, eu acredito que depois de agosto, a gente vai ter ali mais para o final do ano, setembro, outubro, novembro, uma sinalização, até uma queda da taxa de juros. A taxa de juros caindo, lembra que pode ser bom para os fundos
fundos imobiliários, tá? Apesar deles já estarem em alta, tá? Acredito que ainda tem mais espaço para subir alguns fundos de tijolo. Acho que essa é a grande dica. Não tô dando call de compra nem de venda, mas eu acho que é bom ficar de olho de fundos de tijolo, fundos imobiliários, porque pode ter uma situação positiva aí, tá? Esse é o único cenário que eu vejo positivo para investimento no momento atual, dada a situação dos mercados. Vamos dar uma olhada aqui, tá? No que está acontecendo na agenda econômica de hoje, tá? Que eu acho muito importante a gente passar para a agenda econômica de hoje. Tá, vamos dar um pulo na agenda econômica de hoje, e hoje os mercados estão com a agenda vazia. Você tem um boletim Focus que vai acontecer agora às 8h30, tá? A gente está próximo disso, você vai sair agora no horário desse vídeo, que está sendo gravado um pouco mais cedo, mas não vai ter tanto impacto no mercado. Depois a gente tem uma agenda mais esvaziada durante o decorrer do dia de hoje. Sempre bom lembrar, às 9h30 abre o mercado futuro, às 10h abre a vista aqui no Brasil, mexe na bolsa, entra a liquidez, às 10h30 abre a análise, tá? Vamos dar uma olhada agora na cotação das bolsas no mundo, tá? A gente está com a Europa e os Estados Unidos em queda dos mercados futuros, tá? Não tem uma sinalização muito positiva. O Nikkei, ele abriu positivo, inclusive está levemente em alta, 0,14%, isso muito porque quando ele fechou não teve impacto desse motim na Rússia, então todo esse ruído foi passado sem que ele tivesse impacto, então acho que ele passou ileso por conta disso. Vamos ver o que vai acontecer no decorrer do dia de hoje, tá? EWZ, Brent, IDI e DXY, todos em queda, tá? O barril Brent está cotado em 74 dólares, 77 centavos, 16 agora, tá? Vocês estão olhando aqui do lado direito da tela. E o minério de ferro amanheceu a semana em queda muito por conta dos 2 dias que a China passou fechada. Agora vai reabrir, a expectativa é que ele reabra a lateral. Vamos ver o que vai acontecer, perfeito? E agora vamos para os mais importantes, tá? A estrela do momento, que é a gente olhar as nossas bolsas aqui no Brasil. Nossas bolsas não, é olhar os índices, tanto o índice futuro quanto o dólar futuro. Vamos dar uma olhada aqui no índice que aconteceu. Semana passada eu fiz todos esses estudos para vocês, mostrando que isso aqui poderia ser uma deriva, tá? E olha o que aconteceu, tá? Se de fato se confirmar, vamos dar uma reajustada aqui no gráfico. Se isso aqui de fato se confirmar e for uma deriva, olha só. Lembra que a gente falou que bateu nessa região aqui, que era uma região de resistência? Então ele bateu nessa resistência, ele ficou aqui formando esse movimento, uma possível deriva, e depois cortou essa deriva na queda, lateralizou, tá? O que eu acredito que possa acontecer, a gente está fazendo um movimento de queda, tá? Muito provavelmente um momento de retração. Vamos só lembrar aqui, indo para o gráfico semanal, tá? Você fala, Adriano, mas você sempre fala para olhar day trade no gráfico de 60 minutos. Sim, fato, mas a gente está numa situação de exceção e acredito que a gente pode estar numa situação de pico, tá? Olha o que aconteceu, ó. Muito porque também é importante citar isso para vocês. A nossa bolsa está descolada das bolsas lá de fora. A gente está subindo enquanto as bolsas estão lateralizando e caindo. Então, acho que a gente pode realmente voltar em conformidade com as bolsas lá de fora. A gente teve aqui esse formato de lembrança de preço nesse momento, nesse pavio aqui, fez um toque, 2 toques e aqui resistiu. E olha só, eu sempre falo, olha, é importante você ler candles, principalmente em tempo gráfico maior. Olha o que esse candle aqui disse pra gente, tá? Eu vou evidenciar ele aqui, ó. Vou deixar ele bem evidente aqui pra vocês, ó. Esse candle aqui contou uma história pra gente muito importante, tá? Esse candle aqui, o que ele fez? Eu vou tirar esses estudos, depois eu volto com eles aqui, ó. Só para a gente analisar esse candle. Ele tentou romper aquela região que estava desenhada, aquela zona de suporte. Depois ele devolveu o movimento e fechou com um corpo pequeno, mostrando que, olha só, é um doji, é um long leg doji, podendo fazer um movimento de retração. Como eu disse aqui, venho repetindo faz tempo, nós estamos, acredito eu, tá, em momento de distribuição. A gente acumulou, o mercado subiu, o pessoal está realizando lucro, o mercado está caindo. Eu não acho que caia de uma vez, não acho que vai ser um porradão não, como foi essa alta, a gente lembrando que a gente está em bull marketing, tá? Mas a gente está em movimento de retração, e isso sim é emblemático, impactante, é melhor ficar de olho. Vamos voltar para 60 minutos aqui vamos para o diário, tá? Vamos só dar uma olhada no diário, que a gente teve aquele pivô desenhado lá semanas atrás, e eu acho que a gente agora tem que desenhar uma retração de FIBO. A gente pode desenhar uma retração de FIBO dentro de um movimento maior, que é todo esse movimento de alta aqui, ou a gente pode fazer a famosa madriosca, ou seja, o pessoal fala de a boneca russa no Fibonacci, que é você desenhar a pernada, tá? E agora eu vou deixar evidente só a madriosca inicialmente, tá? Porque eu acho que é ela que vai imperar nesse momento. Essa foi a última pernada, o movimento de impulsão, ele caiu, marcou esse fundo, marcou esse topo, apesar de perder aqui um pouco a inclinação. Então eu acho que a gente pode pensar inicialmente em buscar essa região aqui, ó. A gente vai buscar esse preço aqui que eu evidenciei para vocês, de 118
107 mil pontos no índice futuro, tá? Então acho que é importante ter atenção a esse ponto. Pode ser que a gente venha buscar esse preço, lógico, hoje não é assim de uma vez, tá? Pode ser acontecer uma situação de exceção, mas não é assim de uma vez. A gente tá falando de uma quantidade de pontos aí, até essa queda de 2.454 pontos. Lembrando que todo dia a gente mostra aqui no Arriscando a Própria Pele, a média de movimento da bolsa é 1.600 pontos. Óbvio, tem dias que morre mais, tem dias que morre menos, mas a média é 1.600 pontos. Então a gente pode pensar em 2 dias de queda, ela busca esse ponto, sim, mas aí seria realmente uma queda também muito abrupta, muito forte, algo que eu acredito que não vai acontecer. Acho que a gente vai caindo de pouquinho também, porque o mercado não tá fraco, eu tô vendo o mercado mais forte nesses últimos dias, perfeito? Então vamos lá dar uma olhada no dólar, tá? Pra gente finalizar aqui o nosso Morning Call, os nossos estudos, e o dólar, ele fez esse movimento aqui, perdendo essa região aqui que eu desenhei para vocês, ó. Isso aqui é um ponto importante, tá? Isso mostra que também o dólar também perdeu toda aquela força de queda também, tá? Vamos só afastar aqui um pouquinho mais para vocês entenderem o que eu tô falando. Olha só, esse canal aqui, ó, vou evidenciar aqui com essa seta, olha esse canal como ficou bem comportado. Ele vem aqui tocando no canal na parte superior, ó, na linha de tendência de baixo, ó. Fez a marcação, 1 toque, 2 toques, chegou bem próximo aqui, 3 toques, rompeu, aí ele fez esse movimento, ó, pode estar fazendo também a mesma coisa que o dólar, que o índice, só que na questão inversa, tá? Fazendo o movimento de retração. Vamos colocar aqui o diário para ver se a gente consegue no diário fazer. Ah, aqui, ó, aqui tem uma pernada muito bem desenhada e eu evidenciei para vocês aquele candle de queda. Eu sempre falei para vocês, é importante a gente também ter atenção ao candle. Essa aqui foi uma baita pernada de baixa, tá? A gente pode estar falando de um momento de buscar esse ponto aqui, ó, no dólar, tá? Que é bem onde está a média móvel de 20 períodos no diário, que é 4 dólares e 90 centavos. A gente pode estar indo buscar esse ponto do dólar, ficar atento, lembrando que o dólar estava aqui com o EFR sobrevendido, entrando força compradora. Pode ser que a gente venha aqui tocar essa linha de 50% no momento que ele vem tocar essa região de FIBO aqui, ou até a média móvel de 20 períodos um pouquinho mais baixo que essa região para voltar a ter um movimento de queda. Aí a gente vai acompanhar para ver se essa retração não vai se tornar uma reversão. Eu acredito que seja somente uma retração, tanto no índice quanto no dólar, principalmente se vier a informação da queda de taxa de juros nossa aqui, vai empurrar o nosso índice um pouco mais para cima, empurra o nosso índice para cima, correlação negativa e empurra o dólar para baixo. Então a gente vai acompanhar, é o movimento que eu estou vendo agora nesse momento. Lembrando, isso não é call de compra nem de venda, isso aqui é só uma análise de ativos para que vocês tomem as suas melhores decisões do decorrer do dia de hoje. Gente, hoje no final do dia às 9 horas tem o nosso Arriscando a Própria Pele, que é eu mostrando o meu day trade com dinheiro de verdade na conta real para vocês acompanharem. Não percam, isso é muito importante, tem muita coisa boa ali dentro. Espero que vocês tenham um bom dia e um bom dia de gain. Gente, bora pro trade, bora pro gain.